Vamos lá para mais uma aula do módulo 2 da nossa etapa 6 da arte da guerra no mercado financeiro. Módulo 2, módulos de gatilhos de proteção. Já falamos sobre booster de put, booster de call, Batman operando na prática, pirâmide de put, pirâmide de call e agora a gente chegou na estratégia que eu particularmente mais gosto, tá? Que é a Calendar, ó que nome bonito, Calendar Butterfly Ration. Tá? Então, essa daqui vai ser uma aula introdutória. Essa estratégia vai demandar mais algumas aulas. Então, primeiro é desmistificar esse nome, né? Calendar Butterfly Ration, né? Por que desmistificar? Porque quando você traduz tal, e você já conhece o mundo de opções, você vai ver que o nome é bonito tudo, mas cada palavrazinha ela tem um sentido que torna a estratégia muito simples no final das contas. É só o nome que é talvez bonito, mas ao mesmo tempo complicado, tá? Então vamos lá. Então, o que que significa? O que que é o calendar, né? O calendar é calendário, né? A gente já viu o que que são estratégias calendário, né? A gente já viu isso. Então, vamos quebrando essa estratégia aqui, ó. Então é calendário, né? Calendário. O que que é butterfly? É a estratégia borboleta. Eu nunca ensinei estratégia borboleta, mas para ensinar essa estratégia aqui de proteção, eu vou acabar ensinando, tá? Mas essa daqui é uma estratégia muito famosa no mundo de opções. Eu não gosto, tá? Mas ela é muito famosa, tá? Eu não gosto. Eu não acho que ela é uma operação lucrativa no longo prazo. Eu não acho não, né? Todas as vezes que eu fiz, né, ela não foi lucrativa no médio e longo prazo, tá? Quando a gente fala em ration, na verdade, a estratégia, ela termina aqui, tá? A estratégia que eu digo é o operacional. Ué, não tô conseguindo mexer. Por que que eu não tô conseguindo mexer aqui? Tudo bem, não tem problema. Então, a... até essa parte aqui é simplesmente o operacional, tá? Calendário borboleta aqui é o operacional. Lembra da nossa pirâmide lá, tá? Daqui para frente, aqui o ration, o que que é ration, né? É proporção. Proporção. Proporção do quê? Quantidade. Estamos falando aqui de quantidade. Aí vocês vão entender que a gente vai fazer uma proporção de quantidade aqui, tá? É, essa é uma outra etapa. O que que é isso daqui? Isso daqui é o tático. Por isso que eu gosto dessa estratégia, que a gente vai juntar tudo, tá? Essa daqui é o tático. E, por fim, a gente tem aqui o 2T, né? Que a gente vai montar essa estratégia em dois tempos que a gente fala. A gente não vai montar ela de uma vez. A gente vai montar uma parte e depois, caso e se necessário, a gente monta a segunda parte dela, tá? Essa parte aqui é o quê? A parte estratégica, tá? Beleza. Então, o que que acontece aqui? Quando a gente está falando da parte de calendário, significa que a gente vai ter ponta da operação para o vencimento atual e ponta da operação para um vencimento M+1 ou M+2, o que seja, tá? A estratégia borboleta, ela é muito simples, tá? Você pode fazer o que a gente chama de long ou short, né? Você pode comprar a estratégia borboleta, você pode vender a estratégia borboleta. Nesse caso, a gente vai trabalhar aqui com a estratégia borboleta vendida, tá? A gente vai trabalhar com ela aqui. Depois a gente vai ver tudo isso, tá? Isso aqui é só uma introdução.
Eu estou desmistificando o nome dessa estratégia. E a estratégia borboleta, o que que ela é? Ela nada mais é do que isso daqui, ó. Vende, compra e vende. Deixa eu colocar aqui. Eu queria tanto que ele diminuísse. Simplesmente não está funcionando. Tá? Mas essa estratégia o que que é? É compra, vende e compra. Aí você vai vender, sei lá, 2.000 quantidades. Para você não ficar desprotegido, você vai comprar 1.000 e comprar 1.000, tá? Sempre em strikes assim, né? Vou chutar aqui, tá? R$ 8, R$ 10 e R$ 12, tá? Geralmente com esse desvio padrão. Essa é a estratégia borboleta, tá? A gente vai trabalhar com a short aqui, por enquanto, tá? Então, por enquanto eu vou dar um cortezinho aqui, tá? Então, se a estratégia borboleta é isso daqui, e a gente está falando que a gente vai fazer uma estratégia borboleta calendário, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa, só que a gente vai deslocar uma ponta dela. Aqui está tudo em M0, tá? A gente só vai deslocar. Então, a gente vai fazer o quê, ó? Compra, tá? Compra. E o vende, a gente vai deslocar. Ah, eu, eu falei errado, ó. Essa daqui é a long. Vou refazer, tá? Vou refazer aqui. Por isso que é bom fazer aula sem roteiro, né? Na verdade é o seguinte, a short é vende, compra e vende, tá bom? Aquela que eu tinha mostrado era a long. Então, isso aqui é a estratégia butterfly, tudo no mesmo vencimento. O que que a gente vai fazer? A gente vai deslocar a ponta comprada, tá? Então, as vendidas vão ficar em M0 e a ponta comprada vai ficar em M mais 1, tá? É só isso. Só e simplesmente isso, tá? O legal agora dessa estratégia aqui toda é o seguinte, ela tem duas finalidades para o nosso arcabouço aqui, tá? Duas finalidades. Ela vai ter duas finalidades, tá? A primeira finalidade é a finalidade que eu digo que é o gatilho. Ela é o gatilho, né? Então ela vai ser o gatilho não acionado. Montei a estratégia e o gatilho não acionou. Até então, qual estratégia que funciona como gatilho? Todas. Vamos pegar o booster como exemplo. Você foi lá e montou o booster, Zero Cost Collar. Ele é um gatilho. Se ele não for acionado, você não ganhou nem perdeu. Não aconteceu nada ali com a sua estratégia. Essa estratégia é diferente. Se o gatilho não for acionado, o que que vai acontecer? Você vai ganhar opções do mercado. Ganha opções. Quais opções? Essas daqui, ó. A do M mais 1. Porque se seu gatilho não foi acionado em M0, as vendidas, né, as opções vendidas, ou seja, o preço da ação não chegou na sua primeira opção vendida, acabou. Essas duas aqui elas morreram, venceram. Só que você tem uma comprada de um mês para frente. O que que você faz com essa opção comprada? Você faz o que você quiser. Você vende, você pode ficar com ela achando que o ativo vai cair, é um seguro que você tem. Então aqui, você já deve ter escutado eu falar muito, tem pessoas famosas aí na internet, né, que falam sobre opções para você comprar pozinho, né? Você compra pozinho, você tira dinheiro do bolso apostando que a ação vai explodir do dia para a noite, né? Pode acontecer isso? Pode, mas você está jogando contra a probabilidade. É como se você estivesse apostando na Mega Sena. Se você ficar durante anos fazendo isso, você vai ter desembolsado muito dinheiro para quem sabe um dia, talvez, se os astros se alinharem, você ganhar na Mega Sena, com a probabilidade de 1 para 50 milhões, tá? Eu acho mais inteligente você fazer esse tipo de estratégia. Por quê? Porque esse tipo de estratégia, simplesmente assim, você monta e desmonta todo mês, monta e desmonta todo mês. Só que o monta e desmonta significa, você monta. Se o gatilho não for acionado, você vai ganhar opções. Então, ao invés de comprar opções, comprar pozinho, você vai ganhar. Então, imagina só, adiantando aqui um assunto já. Essa é uma estratégia, como ela é totalmente travada, você pode fazer ela mais pesado, tá? Mas aí vai com calma. A gente vai chegar lá. Eu estou só na primeira aula aqui. Você pode fazer ela, por exemplo, vou
falar uma mão maior que talvez vocês ainda não estejam acostumados a fazer, 50 quilos. Se o gatilho dessa operação não for acionado, eu já vou te dizer que essa opção comprada aqui, ela pode valer, tá? Mas eu vou chutar aqui, tá? Ela pode valer entre 15 centavos e 35 centavos. Agora imagina, você não pagou nada para entrar na operação, o gatilho não foi acionado, as suas opções vendidas morreram, te sobrou uma opção comprada, 50 quilos. Eu nem sei quanto que dá isso, né? Quanto que vai dar isso? 50 quilos vezes, vamos colocar aqui, vamos ser otimista, vai. 35 centavos. Vai dar quanto? 50 mil vezes 35 centavos. 17.500 reais. Você fez 17.500 reais por um gatilho que não foi acionado, que você não passou sufoco, não passou suor, mesmo se ele fosse acionado, não ia passar suor, né? E ganhou opções do mercado. Na pior das hipóteses, você vai vender por 17.500 reais. Se a ação cair, esse cara pode valer até R$ 1. Aí você faz a conta, você compra um apartamento, tá? A segunda finalidade dessa estratégia é realmente a gente trabalhar ela como uma estratégia direcional, tá? É quando o gatilho é acionado, tá? Aí ela passa a ser uma estratégia direcional, tá bom? Então, resumo bem rápido aqui da introdução da Calendar Butterfly Ration 2T. Ela também pode ser singelamente chamada, tá? Você pode falar que ela é a motinho, tá? Que motinho, Vinícius? A CBR. CBR. Tá? Lembra da CBR? É a CBR, Calendar Butterfly Ration. Nossa, que cultura inútil, né? Então vamos lá. Eu tentei desmistificar aqui o nome da estratégia que é muito bonito, que é uma das estratégias que eu mais gosto. Eu também não faço ela isoladamente, igual eu comentei num vídeo da aula anterior, que eu estou pensando em fazer agora, neste momento, 31 de janeiro de 2025, né? A aula atualizada, tá? Tinha uma aula antiga, agora a aula atualizadinha para vocês. De montar ela na put, eu gosto de montar esse cara na put. Na call eu não gosto muito, tá? Na call eu até gosto de montar, só que aí eu não faço a dois tempos, tá? Eu já monto ela totalmente travada, né? Vocês vão entender isso nas próximas aulas, tá bom? Então eu desmistifiquei que calendar é uma estratégia calendário, você simplesmente tem que fazer uma ponta no mês atual e uma ponta em outro mês, nesse caso aqui vai ser um mês para frente. Butterfly é a estratégia borboleta, eu também vou mostrar ela na tela, mas existe a borboleta comprada e a borboleta vendida, vendida short, comprada long, e a estratégia borboleta é simplesmente, né, vende, compra, vende, tá? Compra dobrado e vende em strikes diferentes a quantidade que somadas as vendas fiquem iguais à quantidade comprada. Mostrei que essa parte da Calendar Butterfly é simplesmente a parte operacional da nossa estratégia, né? Tá aqui, ó, é simplesmente a parte operacional. É a gente fazer a estratégia borboleta, certo? Que é isso daqui de forma calendário, que é a gente deslocando a parte comprada um mês para frente. Esse é o operacional, acabou, a estratégia é essa, tá? Aí eu vou mostrar que para essa estratégia, eu acabei não comentando, ela é para ela se tornar um zero cost collar, muito provavelmente a gente vai ter que fazer a parte do ration. O que significa ration? É proporcionalidade, proporção. Proporção do quê? De quantidade, tá? Essa é a parte tática que eu vou falar nas próximas aulas. E a parte estratégica é que a gente vai montar essa operação não todas as pontas de uma vez. A gente vai montar algumas pontas num primeiro momento e vai ficar aguardando, tá? Para quê? Para a gente usar das duas finalidades que essa estratégia tem. Se ela chegar próximo do nosso gatilho, a gente pode usar ela como uma estratégia direcional, fazendo a parte que eu chamo de dois tempos, tá? Então aqui foi interessante que dentro dessa estratégia, que é uma das estratégias que eu mais gosto, de novo falando, a gente conseguiu quebrar ela em parte operacional, parte tática e parte estratégica, que é justamente o que eu venho falando nessa etapa 6 da arte da guerra no mercado financeiro, tá bom? Então na próxima aula a gente já começa a mostrar na tela
essa estratégia funcionando, payoff. Essa estratégia é uma estratégia que ela é uma das únicas que eu acabo mostrando payoff mesmo, apesar do payoff dela ser extremamente feio, digamos assim, tá? Vocês vão ver que é extremamente feio, até difícil de entender, mas acho que por ser feio é interessante mostrar. Tá? Então, nas próximas aulas a gente vai começar a ver tela, começar a ver prática. Essa foi uma aula de introdução para desmistificar o nome dessa estratégia, qual que é a finalidade dela, como que a gente vai montar. Ela parte de uma estratégia calendário de uma butterfly. Ela tem duas finalidades e ela casa com a nossa pirâmide de planejamento estratégico dentro da arte da guerra no mercado financeiro, a parte operacional, a parte tática e a parte estratégica, tá? Então, até a próxima aula.